no Mãos Solidárias de hoje a gente vai conhecer o trabalho do Movimento Assistencial Maria Rosa, que funciona desde 67 aqui na região do Taquaral e também, depois, com os anos, abriu uma filial lá no Jardim Campineiro. E começou lá atrás, focado em combater a desnutrição e a fome, e foi acompanhando as demandas sociais e hoje trabalha com um serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. E quem vai contar um pouco pra gente de como tudo começou é a Regina, que está aqui há 17 anos, né, Regina? Isso. Você é coordenadora do espaço, né? Sim, E das duas entidades. Das duas entidades, né? As duas são Maria Rosa, Sim. né? E eu queria que você contasse essa história, como começou lá atrás, um bairro que era totalmente diferente, né? Era. A nossa fundadora, Dona Vandir Dias, ela começou a servir sopa na garagem da casa dela para algumas crianças que estavam com dificuldades de nutrição alimentar, né? E eu acho que os vizinhos começaram a se incomodar com o tanto de gente que foi chegando depois que ela começou a ajudar essas crianças. E aí eles vieram para esse prédio. Então uma casa que chamava, é muito conhecida como Casa da Sopa, e nós começamos aqui, exatamente aqui onde está esse vidro do café. Ali era a nossa cozinha. Com a emancipação da Lagoa, as pessoas que vinham daqui dessa região para tomar sopa, elas acabaram indo para o Jardim São Marcos. Mesmo essas famílias, mesmo tendo as famílias daqui da Lagoa, que chamava Grameiro, aqui bairro do Grameiro, antes da emancipação, já vinha gente lá do Jardim São Marcos, na região dos Amarais, para tomar sopa aqui. E aí, o que eles fizeram? Eles começaram a ir para o Jardim São Marcos, levava a sopa numa perua, chamava Batuíra. Eles levavam a sopa para lá, servia lá na praça, até que eles conseguiram uma doação de um terreno e construíram um prédio lá, que é a nossa primeira filial. Né? Nesse momento, todo mundo foi para o Jardim Campineiro e se estabeleceu lá a Casa da Sopa. E aqui ficou um prédio mais para a parte religiosa e outras ações que aconteceu aqui nesse prédio, no Taquaral. Depois teve algumas mudanças no meio do caminho e a gente começou a atender as pessoas como serviço social. Deixamos de ser somente Casa da Sopa. Já teve um momento que a gente teve que mudar, até por conta da legislação, tudo, né? E a gente começou a atender as famílias, começamos a trabalhar com o serviço de fortalecimento de vínculo, que é esse cofinanciado pela prefeitura, atendendo terceira idade e crianças, menos do que a gente menos do que atendemos hoje, né? E foi aumentando a nossa demanda e a gente acabou se estabelecendo lá, atendendo hoje no total de quase 400 pessoas, entre crianças e adultos e idosos. Lá nós temos várias oficinas, como já foi dito anteriormente, e ficou lá então a filial e aqui ficou a matriz. E as crianças e jovens ficam no período do contraturno escolar? No contraturno escolar. Os que vão de manhã, nós recebemos com o café da manhã, oferecemos o almoço, isso tudo proporcionado pelo termo de parceria da Prefeitura de Campinas. O almoço das crianças, que são somente eles que têm a refeição. E aí as crianças que vêm da escola, no período que estudaram de manhã, que estão voltando para casa, que aí elas voltam para Maria Rosa, elas almoçam, ficam lá até o final do dia, tomam um café e depois vão para casa. Ou seja, é um serviço fundamental para os pais poderem trabalhar com tranquilidade. Para muitas famílias é fundamental. E acho que a própria região foi direcionando, né? Acho que aqui talvez a vulnerabilidade tenha mudado, né, o perfil, mas lá ainda precisa desse serviço de escola integral, né? Que é o contraturno, na verdade, não é uma escola, mas funciona como, né? A gente não usa o termo escola, nem as atividades são parecidas com a escola, que a gente não usa o ensino sistematizado, é tudo lúdico, artístico, cultural, esportivo.
Mas é isso mesmo. Então a mãe pode ficar tranquila, porque ela sabe que a criança dela vai sair da escola, vai passar pelo Maria Rosa e vai para casa no final do dia. Sim. E as que estão no período da manhã estão lá fazendo atividades super legais, almoçam e vão para a escola. E Regina, você imaginou há 17 anos atrás que ia tomar essa dimensão o projeto? Não, não. A cada vez que tem um projeto, eu fico bem preocupada, porque só vai aumentando. E tem uma pessoa que busca o projeto. Deixa eu falar com ela já já. E aí a gente fica, mas a gente dá conta, dá conta. A gente tem conseguido atender as pessoas que precisam de fato. Esse é o objetivo do Mãe Maria Rosa. Sim, e claro que tem vulnerabilidades múltiplas, né? Muitas. Antigamente era muita questão da fome, embora ainda exista muito, né? Mas existem outras vulnerabilidades que a gente também precisa olhar, né? Com que é essa certeza. questão da convivência e tudo mais, né? Como é que vocês conseguem manter toda essa estrutura? Olha, nós temos aqui na nossa matriz, que hoje é uma matriz e 2 filiais, nós temos o brechó e o café, que dão um suporte para a gente. Nós temos algumas doações físicas, doações de empresas, e a gente faz alguns eventos. A gente faz pizza, nós participamos de bazares parceiros, por exemplo, a gente tem alguns bazares como a Usaflex, a Feijoada do Giovanetti, que também tem uma parceria que a gente faz esse evento e um pouco do recurso é revertido para a instituição. A gente corre atrás. Tem parceria. Nós temos parcerias. E a maior parte da Fundação FIAC também, que nos ajuda, e uma parte da prefeitura. Legal. A gente viu um pouquinho mais cedo o brechó, né, que a Regina mostrou pra gente. A gente vai mostrar pra vocês como funciona e a gente já volta. Regina, e conta pra gente então o que a pessoa pode encontrar aqui no brechó. São só roupas, tem sapato também, tem acessórios? Sim, nós temos roupas, temos acessórios, temos calçados. Uma vez por mês, no segundo sábado do mês, nós fazemos um grande bazar. E aí, nesse grande bazar, nós colocamos todos as nossas doações, as roupas, os sapatos, roupa de criança, fantasia. Então, toda doação ela é bem-vinda e é aproveitada. No dia a dia, a gente deixa as roupas que saem com mais frequência, mas nesse bazar grande, ele é mais divulgado e como ele é no sábado e as pessoas estão mais disponíveis, a gente coloca mais utensílios, mais roupas, incluímos os calçados. E conta pra gente, como é que a pessoa faz para doar? Tem um horário certo, dia? Geralmente, a responsável pelo bazar, ela está aqui de segunda a sexta, das 14 às 17 horas. É o melhor horário, mesmo que ele fique um dia da semana mais estendido. As doações podem ser feitas na sexta-feira de manhã, ou nesse horário do bazar mesmo, das 2 às 17 horas. Não tem nenhum problema. Tá. Lembrando que são sempre roupas que você gostaria de usar, Exatamente. né? O que serve para mim e às vezes eu enjoei, eu não quero mais usar aquela cor. É sempre o que serve para mim. O que pode servir para você ou para uma outra pessoa. E brinquedo? Brinquedo também recebe? Brinquedos, sim. Geralmente os brinquedos, como a gente tem os 2 projetos e eles têm crianças, a gente faz uma seleção e a gente deixa um pouco para cá e às vezes a gente utiliza alguns das nossas atividades com as crianças, que é muito bem-vindo esses brinquedos. Perfeito, então. Só vir, só doar. É só doar, é só vir. E no Instagram a gente consegue acompanhar o dia dos bazares, então? Sim, consegue acompanhar o dia do bazar, dia de promoção, às vezes até as roupas que a gente recebe novas a gente expõe no bazar. Perfeito, obrigada. Imagina. Então é esse brechó bonito, né? Que a sede é muito bonita, bem moderna, bem linda. E também tem um café para quem quiser vir, né? Isso. O nosso brechó, ele está
Aquele é um brechó novo, né? Nós tínhamos, antes desse brechó, um modelo de bazar. E com essa mudança que a gente teve no espaço, nós resolvemos colocar o café e o brechó para ter uma harmonia, né? Ficou mais elegante, mais atrativo. Eles estão abertos a partir das 2h da tarde, das 14h. Na terça-feira, ele se estende até às 18h. Um pouquinho mais tarde. O restante dos dias é às 17h30. E aí as atividades também dos estudos espíritas acontecem aqui no prédio ao lado, Isso, né? isso. E a pessoa que vem tomar um café, então tem uma multiplicidade de opções aqui, Com né? certeza, com certeza. É só vir, né? É só vir. Legal. Ele será bem recebido. Muito obrigada por contar essa história pra gente, né? Que é uma história antiga que vem se transformando cada vez mais, se firmando aqui nesse território. Com certeza. Né? Então a Kelly agora vai contar pra gente. A Kelly é aquela pessoa que fica inventando projetos legais. Exatamente. Ela fica inventando Maria projetos Rosa. legais pra gente ficar de cabelos brancos. Bom é que dá certo, Dá certo, né? dá certo. Então vamos saber um pouquinho mais com a Kelly como é que funcionam os projetos sociais aqui no Maria Rosa. E a Kelly Parro é a coordenadora de projetos aqui do Maria Rosa e vai explicar pra gente como que funcionam esses serviços de convivência, de fortalecimento de vínculos, né, Kelly? Muito obrigada por nos receber aqui nessa sede linda. Imagina, é um prazer enorme receber vocês, poder contar um pouquinho mais da nossa história, né? Eu atualmente estou como coordenadora de projetos sociais e relacionamento institucional e fico responsável por toda a parte da escrita dos projetos, por toda a gestão, por todo o desenvolvimento e os resultados também, junto à população e junto aos oficineiros aí que fazem as oficinas. Então, foi se transformando, né? No começo, lá atrás, muito focado em combate à fome, à desnutrição. O próprio bairro mudou muito, né? Sim. E aí, como é que você vislumbra isso? Porque a gente já viu umas oficinas, daqui a pouco a gente vai mostrar para vocês. Como é que você pensa nos projetos? É a partir da demanda? Como é que é? A gente pensa sempre a partir da necessidade. Acho que o dia a dia, no contato com as pessoas, vai refletindo sobre possibilidades que tragam autonomia, que tragam habilidades, que tragam desenvolvimento. Hoje a gente tem atuado bastante na área de inclusão produtiva e olhar para os projetos hoje, os 2 projetos que nós temos, que são financiados pela Fundação FEAC, são projetos de inclusão produtiva. Então nós temos o projeto Jovem Chefe, na área da gastronomia. A cada 4 meses nós formamos 20 jovens. É um curso básico, né, mas com o objetivo de encaminhá-los ao mundo do trabalho e fomentar o empreendedorismo. E nessa perspectiva a gente vem de reflexos mesmo do projeto. As pessoas têm muito mais habilidades para empreenderem do que o desejo de atuarem no mercado de trabalho, principalmente na área da gastronomia. Acho que temos algumas nuances ainda a serem rompidas e vencidas, né, dentro desse universo gastronômico. Sim. E o Senhora Bonita do Laço de Fita 2, nós estamos na 2ª versão. Então é um projeto que tem como objetivo formar artesãs para oferirem renda complementar. Então nós fornecemos todo o material para as oficinas, são oficinas de bordado, de biojoias, de costura criativa e arte sustentável. Com a arte sustentável nós focamos no público masculino, para que eles também possam resgatar, ouvir, a desenvolver habilidades e dali também oferirem renda complementar. Que legal. Esse projeto ele é executado nas 2 unidades, tanto aqui no Taquaral como na unidade do Campineiro. Lá com as oficinas de bordado e arte sustentável, aqui com a produção de biojoias, bordado e costura criativa, que tem sido um avanço, assim, o quanto contribui. E é isso, não só para o desenvolvimento de habilidade das mulheres ou das pessoas, mas também para essa convivência, para essa transformação, de entender que o que eu tenho de causa, o outro também tem de causa, e nisso eles vão se fortalecendo. Então tem sido muito rico trabalhar
com Senhora Bonita, além de tudo que elas vêm produzindo ser sensacional, né? Muito habilidosas. Tem sido um prazer enorme pra gente poder potencializar essas pessoas, né, para dentro desse projeto. Então hoje as oficinas são um meio para que haja essa convivência, esse fortalecimento de vínculos? A oficina sempre vai ser um meio. Dos projetos de inclusão produtiva, a gente desenvolve as habilidades, né, com os participantes para que eles possam oferir renda, para que eles possam empreender, para que eles possam entrar no mundo do mercado de trabalho, como o projeto de Jovem Chef, né, o de gastronomia. Nós temos, nas 2 unidades do Maria Rosa, o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. Então, lá no Jardim Campineiro, nós atendemos 120 crianças e adolescentes no programa de 6 a 14 anos e 11 meses, e uma média de 300 pessoas, mais ou menos, no centro de convivência, inclusive intergeracional. Aqui na unidade do Taquaral, desde julho do ano passado, nós implantamos o centro de convivência, né, inclusive intergeracional, que é o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, com atendimento de 60 pessoas. Então a gente vem fortalecendo o trabalho aqui, que olhando para a assistência social, olhando para o desenvolvimento do potencial humano, ele perpassa pela questão do vínculo. Este fortalecimento do vínculo, essa união, essa troca que elas fazem a partir da oficina, que é o meio, e na inclusão produtiva ela se transforma num fim, é potencializando essa convivência. É nesta convivência que a gente fortalece e a gente consegue fazer cada um na sua perspectiva, cada um no seu território, quando voltam para suas casas, se fortalecerem. E aí os laços comunitários e sociais também. E nessa experiência, desde que vocês começaram com esse serviço, você tem alguma que marcou, assim, um caso, um retorno, um feedback das pessoas? Tem muitos, na verdade. Né? Mas o acalanto, assim, é da escuta, de entender que ali é um espaço que elas podem trocar. Que o problema que eu tenho em casa também é seu, mas que ali a gente tem muito mais liberdade para falar e construir do que dentro de casa. Maravilhoso, né? Santo de casa não faz milagre, às vezes. Vamos ver um pouquinho, então, como é que funcionam as oficinas e a gente já volta? Sim. Então a gente já volta. A Clara Aidar é a que está ministrando a oficina aqui de Biojoias e vai explicar pra gente como é que funciona, né? Que é uma oficina diferenciada, né, Clara? Conta pra gente, você como pesquisadora. Diferente. É diferenciado porque a gente está trabalhando com arte e sustentabilidade ao mesmo tempo. Então, eu acredito que seja uma forma de trazendo uma educação ambiental, socioambiental, né? De estar falando dos nossos biomas e as pessoas terem um contato real, né? Porque elas estão manejando esses materiais, estão compondo peças com esses materiais que vêm de vários lugares da Amazônia, né? Então eu trago de Rondônia, de Belém, trago também coisas de Goiânia e também tem algumas lojas que a gente acaba também adquirindo que trabalham com materiais nessa linha. Mas para mim o mais importante é desenvolver um estilo, sabe? Que cada um, se você reparar bem, cada um das artesãs, tem um artesão também na turma, né? E desenvolve um estilo, porque cada um tem um olhar para esse material, né? Então a gente fala, aquela peça está me chamando, aquela semente está me chamando. E você começa a elaborar a partir do estímulo que vem daquele material, né? Porque cada um tem uma característica. Então a gente tem semente, tem casca, tem fibras, né? Tem algumas fibras também, vegetais. Aqui não estamos trabalhando ainda, mas ainda vamos trabalhar com as fibras vegetais da Amazônia. Então tem vários componentes que você vai manejando para formar o seu produto. E nisso, cada um vai desenvolver o seu estilo. Então, tem pessoas que gostam de um estilo mais... desenvolvem, né? Um estilo mais sóbrio, né? Mais... não digo hoje. É um estilo mais discreto, né? Trabalha com as sementes mais amarronzadas, as sementes mais em tons neutros, né? E tem outras pessoas que gostam de colorido vibrante,
né? Nós temos uma artesã aqui que desenvolve o trabalho com os búzios, que é porque ela é uma artesã negra, então, e ela já tem essa linha africana, né, afro-brasileira. Então, ela trabalha com os elementos digamos assim, dessa matriz africana, né? Os búzios, as guias, né? As guias espirituais não tem essa linhagem. Depois a gente tem uma linha esotérica também, que eu gosto de trabalhar, gosto de trazer para eles, que são os cristais, né? Ametista, quartzo rosa, que também tem um valor terapêutico. Então, quem gosta dessa linha acaba também desenvolvendo trabalhos com esse teor, né? Teor mais terapêutico, mais místico. E tem a linha mais indígena, que eu particularmente que eu gosto mais, até pela minha pesquisa com grafismo indígena, né? Que você trabalha mais o tom terra, né? Sabe? O vermelho do licor, a gente acaba seguindo uma linhagem mais voltada para o indígena, né? Para o indígena brasileiro. Então, dentro de tudo isso, tem várias opções que as pessoas naturalmente vão seguindo. Eu não chego e imponho, olha, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Não, é como se fosse um cardápio. Eles têm um cardápio e vão escolher e vão desenvolver a criatividade e o estilo. Porque, assim, para a minha avaliação, que eu já estou há muito tempo também trabalhando com projetos, a minha ideia não é que o aluno se torne só um artesão. Eu quero que ele seja um designer. Que também não deixa de ser a biojoia é também uma prática ancestral, não é? Com certeza. Porque todos os povos têm seus adereços. Todos. Os africanos, os indígenas, os aborígenes australianos, né? Os mexicanos, os incas, todos eles têm essa marca de identidade mesmo, né? Dos adereços e geralmente é feito também uma função ritual, né? Porque está ligado àquela cultura, àqueles rituais, está ligado àquele meio ambiente que são os materiais daquela localidade, né? Então, por exemplo, aqui no Brasil, os indígenas não trabalham com azul, porque não é uma matéria-prima deles, né? Você olha assim, uma peça indígena, nunca vai encontrar o azul, porque não faz parte do repertório deles. Agora, se você pegar o indígena norte-americano, tem muito, porque a pedra turquesa é do território deles. Então, além de fazer parte dos adereços, também tem um valor simbólico, né? É uma descoberta de si e do território, né? Sim, do território. Então, que o Brasil, na verdade, é um país continental, multifacetado. É um país que tem muitos países, né? 5 biomas. Não é? Quantas etnias indígenas que a gente nem sabe mais calcular, porque tem algumas então extintas, outras são os indígenas isolados, né, que optaram por isso, e tem os descendentes dos africanos, que estão entre nós, que trouxeram também as suas influências, né, dos países de onde eles vieram. Então, isso tudo está mesclado, né? E quando a gente começa a trabalhar com esse material, você consegue meio que identificar algumas influências, né? Alguns materiais, né? Por exemplo, o africano, ele tem muito manejo com metal, né? Eles têm um manejo espetacular com metal. Agora, o indígena não, porque não faz parte, né, do repertório. O manejo é com a fibra, sabe? Com a fibra, com a semente, né? Então tem essas nuances. E aí, por isso que eu gosto de trazer várias perspectivas para que o aluno, como eu te falei, não se torne só o artesão. Ele não é alguém que vai repetir, que vai reproduzir aquilo. É alguém que está se formando como designer, como um estilista, né? Ele pode depois, na formação dele, ele pode usar para moda, para decoração, ele pode criar um estilo para ele mesmo,
Não é? Mil possibilidades. Mil possibilidades. A ideia é essa, né? E agora eu quero ver o que essas meninas estão descobrindo com tudo isso. Agora que você falou, a cabeça expande, né? A cabeça expande, com certeza. Obrigada, Cláudia. Eu que agradeço. A Marisa está confeccionando uma peça linda que ela vai mostrar pra gente aqui e vai falar como é que está sendo essa experiência, né? Marisa, que é dentista, já tem uma habilidade manual nata aí que eu sei. Fala pra gente como é que está sendo essa experiência aqui no projeto de Biojoias. Olha, é uma forma da gente se expressar, da gente socializar e principalmente da gente colocar a criatividade a toda prova. Porque são muitas, um material maravilhoso, né? Que cores, fios, texturas. Então, a hora que você pega, às vezes não tem nada pronto, mas você junta uma pecinha com a outra ali, já sai uma sobrinha de um fio, já sai uma franjinha. Enfim, eu acho que isso é um exercício para a vida, né? Porque a gente pode fazer isso em todos os momentos, com roupa, com comida, enfim. Eu acho que não é só, eu diria assim, que não é só uma confecção de uma peça. É uma filosofia de vida. Vai tecendo histórias, né? Exatamente. Com a Biojoia em si, você acabou de me mostrar as cores dessas sementes. Saberia dizer um pouquinho desses materiais que você está escolhendo usar no Smart Office? Pra dizer a verdade, eu não sei não. Assim, eu não sei os nomes, né? Onde são, que é uma coisa muita coisa. Não sei realmente. Mas assim, as cores, eu sempre sou dos alegres, os vivos, dos tons. Eu acho que dar cor para a vida quando a gente pode é muito bom. Porque às vezes a vida nos apresenta cores que nem sempre são tão bonitas. Então se a gente pode fazer isso, então eu escolho assim. Eu sei que esse aqui é o açaí, né? Mas eu não sei das outras não. Mas aí você está fazendo uma peça para decoração, né? A gente olha e fala, nossa, mas é um coração. Sim, só que não é para usar no pescoço. Explica pra gente. É uma peça decorativa e ela tem também, como, né, a proposta, milhões de possibilidades, né? Então você pode colocar numa mesa, pode colocar a peça em um vasinho para compor, pode colocar na parede, né? Enfim, são milhões, né, sobre um livro, sobre um livro, né? Imagina uma peça dessas sobre um livro que conta a história das sementes, de plantas. Então, acho que ali já conta uma historinha, né? E você, quando está confeccionando, você pensa que mulheres também faziam isso, mulheres da nossa ancestralidade, que a gente nem imagina como é que era o estilo de vida delas, né? Dá para fazer essa ponte? Muito, muito, porque qualquer coisa que a gente vê de uma civilização antiga, um documentário, alguma coisa, as mulheres são enfeitadas, né? Homens também, né? Os indígenas, né? A gente tem essa cultura hoje, nossa, né? Mais moderna. Os homens não se enfeitam tanto, mas na cultura indígena, os homens são mais enfeitados, né? E então dá para fazer muito, porque existe toda uma história nisso, né? Coletar esse material, saber para onde ele vai, como que ele vai ficar, né? No corpo, enfim, de alguma maneira. Então dá sim para fazer uma ponte maravilhosa, comprida. Eu que agradeço, viu? A Ana foi aluna do Jovem Chef, que é a oficina ministrada aqui no Maria Rosa, e agora foi contratada. Conta pra gente como é que foi essa experiência, já cozinhava, como é que foi? Então, eu terminei meu técnico de enfermagem e aí logo comecei o Jovem Chef. A princípio, eu nunca fui muito afim de doce, essas coisas, sempre fui mais pros salgados. Fiz o curso, aí eu tento ir embora pra outra cidade, só que aí não deu certo. Aí a Kelly um dia mandou mensagem pra mim perguntando se eu ainda estava aqui em Campinas. Eu falei que sim. Aí no outro dia ela falou que tinha uma vaga aberta como atendente do café. Aí a gente fez uma entrevista online. Aí eles perguntaram como que eram as minhas cozinhas, né? Que eu faço pão, essas coisas. Perguntaram se eu fazia bolo. Eu não gosto muito de bolo, não sou muito fã.
Aí foi um desafio pra mim. Aí no primeiro dia eu fiz um bolo, meu bolo ficou desse tamanho, que não apareceu. E aí eu fui aprimorando, fui fazendo em casa. E aí hoje em dia eu faço bolo, o pessoal ama o bolo aqui. A gente tem até um cinegrafista aqui que experimentou seu bolo e deu um feedback muito positivo. Eu fico muito contente, porque eu sempre nunca fui muito afim, então como eu não gostava, então também não fazia. Mas agora eu faço e agora eu gosto também. A experiência do curso então foi legal, abriu horizontes? Sim, foi muito bom, porque eu sempre gostei dessa área, mas eu ainda estava em dúvida. Então é por isso que eu fiz o técnico de enfermagem, só que tipo, não foi muito comigo. Aí eu fiz o Jovem Chef e assim, foi abrindo coisas assim e foi maravilhoso pra mim. Tá gostando de trabalhar aqui? Ah, com certeza, eu gosto bastante, porque eu tenho experiências, né, e eu ainda tô na cozinha, então pra mim é muito gratificante. Obrigada. Obrigada a vocês. Kelly, então os projetos são maravilhosos, né? E funciona também outras oficinas, além dos projetos, de Biojoias e de Jovem Chef? Isso mesmo, nós temos diversas oficinas, tanto aqui na unidade de Taquaral, quanto na unidade de Campineiro, que são as oficinas do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, que a maioria, todas são voltadas para atividades de cultura, lazer, esporte, recreação. As atividades acontecem a cada 50 minutos na unidade do Campineiro, com as crianças e adolescentes. Com os idosos, o percurso que nós temos é em média de 1h30. E aqui no Taquaral nós temos também oficinas de arte em transformação, de pintura artística, show de talentos, N atividades que estão dentro da perspectiva da convivência, deste fortalecimento aí, sempre pensando em recreação, esporte, lazer, cultura. Que é um serviço que foi se aprimorando aqui em Campinas, né? Principalmente para a população que se aposenta e fica ociosa, sem aquele convívio diário com outras pessoas. E esse serviço faz toda a diferença, né? Também, o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, ele é cofinanciado pela Prefeitura de Campinas, então nós temos termos de colaboração para a gente poder suprir a necessidade dessas vulnerabilidades. Sim. O idoso que está ali em isolamento, aquele que acha que não é mais produtivo, então ele encontra nos espaços, além de ser um espaço de garantia de direitos, ele encontra a socialização e a relação com o outro desse fortalecimento. Que é fundamental, né? Sim. E eu queria saber como é que as pessoas chegam até aqui, se é por demanda espontânea, se por ser uma casa espírita tem alguma restrição, ou se é laica as atividades para todo mundo. Maria Rosa, ele é uma instituição que os fundadores são da denominação espírita, né? Mas o serviço, os projetos, o Estado ele é laico. Então, quando nós ofertamos os serviços e os projetos, eles são laicos. Então, não temos nenhuma distinção de credo, de cor, de religião. Então, são para as pessoas que querem ter esse acesso e elas chegam por meio de encaminhamentos do DAS, do CRAS, de busca ativa ou de demanda espontânea. Muitas vezes o que acontece é que um vem, participa e vai falando para o outro. E aí um vai trazendo o outro. O famoso boca a boca, nunca Sim, falha, né? Exatamente. Nunca sai de moda, mesmo com as redes sociais, Sim. né? O Kelly, então as pessoas que tiverem interesse, quiserem conhecer, é só aparecer, né? Qual é o horário de funcionamento aqui? O horário de funcionamento na unidade Campineiro, geralmente é das 8 às 16, na unidade Taquaral das 8 às 16 também, em alguns horários no período da tarde ou só no período da manhã, entre 8h30 e 11h30 e entre 13 e 16 horas. Nós vamos deixar aí para vocês o nosso link para acesso ao site, Perfeito. Mas é só procurar a gente nas redes sociais, no Instagram, como Mãe Maria Rosa. Perfeito, dá para vir tomar um café, conhecer o bazar e tudo mais. Isso mesmo, desde dezembro nós temos aqui o Café Social, temos o brechó e eles estão abertos sempre a partir das 14 horas, às vezes num horário um pouquinho mais estendido, e vai ser um prazer tanto poder recebê-los para tomar um café, para fazer uma compra no brechó, como também poder receber a doação. Quem puder, quem quiser doar as peças, nosso brechó ele é 100% de doação. O café e o brechó, eles estão aí para trazer sustentabilidade, para que a gente possa fortalecer
nosso ecossistema e o investimento nos projetos sociais. Então, toda ajuda é muito bem-vinda. É um café diferenciado, né? Diferenciado, é um café social que potencializa e traz mais para que a gente possa investir nos projetos sociais e atender mais pessoas na cidade de Campinas. Maravilhoso. Muito obrigada, Kelly. Eu que agradeço. E para você que gostou desse programa, quiser rever ou compartilhar, é só acessar o YouTube da TV Câmara Campinas. Na playlist você procura por Mãos Solidárias. Muito obrigada pela sua companhia e até sábado que vem.